Eu lia muito, sempre gostei muito de ler, pegava livros muito distintos na biblioteca da escola, gostava de ficar lá, porque a biblioteca são várias histórias ali dentro. Então, me encantava pensar que eu poderia, com uma simples escrita, com uma simples leitura, me teletransportar para outro espaço. Eu tenho a necessidade de me expressar, isso é um ponto básico, assim, chave do meu trabalho. Eu preciso criar. Meu trabalho, né, minha pesquisa, ela é sobre a Zona Oeste. Quando eu era mais novo, né, eu não me identificava muito com o local onde eu morava. A gente sempre ficava idealizando, né, lugares mais lá pra baixo. Aí teve uma vez que a minha mãe falou até pra mim que a gente que faz o lugar onde a gente mora, né, e tudo mais. Isso foi uma coisa que foi ficando na minha cabeça. Aí o tempo foi passando, eu fui conhecendo a rua, comecei a fazer um estágio no centro. Então foi quando eu comecei a ver mais a rua, conhecer um pouco de arte urbana, ver um pouco do grafite, e fui vendo que dava para eu criar o meu próprio caminho ali com as coisas que eu ia absorvendo. Eu gostava de tirar foto de pontos que eu achava interessante, assim. De uma certa forma, eu gostava de registrar aquilo que eu estava vendo. Pensava que aquilo ali lá na frente eu ia poder usar de alguma forma. Aí eu comecei a explorar bastante isso pela Zona Oeste. Às vezes eu pegava alguns bairros e ia andando, ia tirando as fotos, ia vendo os pontos que eu gostava, cores. Pensei em trazer isso para o digital. Comecei a explorar e criando, assim, e investigando. Então eu fui aos poucos me identificando com o local onde eu moro, com a Zona Oeste, com o meu bairro, com o Realengo. E fui vendo que, enfim, dá pra gente fazer acontecer da nossa forma e a gente pensar nessas possibilidades que dá pra gente criar e poder expandir a nossa mente. E todos esses pensamentos que eu falo, de tudo que eu vivi, começou a vir na minha cabeça, assim. Eu fui vendo que eu poderia explorar muito mais na colagem esse lugar de possibilidades. Que a gente pega vários recortes, né, e a gente vai montando um cenário. E às vezes são de fotos distintas, assim. São de fotos que eu tirei num dia, outras eu tirei em outro, anos diferentes, não sei. Mas no final de tudo eu crio uma cena nova, né? Uma nova narrativa para a gente pensar nessas possibilidades. Possibilidades de coisas boas, coisas que podem acontecer. Os movimentos na rua, né? Eu falo muito sobre a rua. Eu acho que foi isso que me mudou muito minha cabeça, quando eu comecei a pensar nas possibilidades de coisas que eu podia fazer, do que eu podia ser. E aí, nesse processo, eu fui chegando até chegar aqui, de me reconhecer aqui, assim. Então, o Zona Oeste Extrema é uma reunião, né, de todo o trabalho que eu faço falando sobre a Zona Oeste. O título, né, surgiu recentemente, quando eu fui aprofundando mais, querendo contextualizar mais o meu trabalho, não deixar uma coisa tão solta. Eu escrevo também, né? Então tem a Zine, ó, a Zine O Trem. E essa série do trem, ela fala sobre histórias que aconteceram no trem. Todos na Zona Oeste. Então, é uma reunião de 4 histórias na Zona Oeste. E tem a história
que deu início a essa série, né, que foi A Corra Antes que Seja Tarde, que é sobre 2 pessoas que estão trocando uma ideia na estação de trem. Na verdade, um menino estava pichando o muro, aí o outro chegou, viu que ele estava pichando, ele pegou, pediu uma caneta emprestada, e daí eles começaram a conversar. É uma situação que acontece muito, né, tipo, quando a pessoa tá pichando, aí uma outra pessoa que picha vê, pede a caneta emprestada pra poder fazer o picho ali dela e tal. Aqui é a Avenida Calixto Cordeiro, é o final de uma rua que você sai da Avenida Brasil. Quase ninguém conhece esse pedaço, mas eu praticamente cresci aqui nessa rua. Minha avó, ela morava aqui, então eu sempre estava aqui na casa dela, antes de eu ir morar, né, aqui na minha casa. E eu já morei naquela casa ali, só pra vocês terem uma noção. Ali também eu passei uma boa parte da minha infância. Não consigo ter certeza ainda do que eu quero em relação a sair ou onde eu quero estar. Eu não sei como é que eu ia reagir a isso, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão. Até teve uma vez que eu ia sair daqui, eu ia precisar sair da casa e tal, por alguns problemas que eu tive. Daí eu tive que ver uma casa, eu ia morar com uma pessoa em Honório, acho que era Honório, do lado de Madureira, que eu tava trabalhando ali em Madureira. Aí foi quando me despertou esse rolê, de eu falar assim, cara, vai ser maluquice total. E eu chorei muito, porque assim, caralho, que doideira, tipo assim, eu penso em sair daqui um dia, só que eu não tô preparado pra sair, porque aqui é a base do meu trabalho, sabe? Tipo assim, tudo eu vejo aqui acontecendo. Sei lá, acho que se tiver que acontecer em um momento, pode ser que aconteça. Eu nunca vou abandonar o que eu sou, nem o que eu penso, nem a minha pesquisa, nem vou parar de produzir sobre. Aqui é a Praça da Guilherme, o pessoal vem pra cá, tipo, chegar aqui. Apesar de que hoje é terça-feira, mas tu já vê que o pessoal tá montando as coisas, porque aqui é muito movimentado a partir de noite. É um rolê de família, assim, de vir pai, mãe, vem os filhos, traz primo, traz um monte de gente. É tipo espalhado aí por esses bares, tem bar lá do outro lado, tem os quiosques. Às vezes o pessoal fica no gramado mesmo. Aqui é a nossa Quinta da Boa Vista. Muita gente, quando começa na arte, tem um pouco dessa visão, né? De ver que você também trabalha com arte, chegar em você e falar, vamos ver se a gente faz algum trabalho, vamos ver se a gente se junta para fazer alguma coisa. Porque é isso, a gente acaba realmente tendo que ter um suporte, às vezes, para a gente poder estar produzindo e fazendo, sabe? E eu acho que às vezes a gente pode buscar outras formas, como a Galeria Meio Fio. São todos amigos meus, inclusive um dos criadores é um amigo meu de ensino médio, assim, a gente nem conversava sobre arte em época de escola, mas a gente percebeu essa necessidade que a gente tinha de estar mostrando o que a gente faz, o que a gente é e a Zona Oeste, e a gente se juntou e de uma certa forma a gente consegue estar em outros espaços. Eu vi que realmente depois que eu comecei a ter mais trocas com outros artistas e participar, tá na galeria ou tá trocando com outras pessoas que buscam a mesma coisa que eu, dá um resultado também muito satisfatório, sabe? Não que dá um resultado, é algo satisfatório. É algo que faz parte, que me acrescenta, na verdade, não é nenhum resultado, é algo que vai me somar, entendeu? É algo que eu, no meu ver, faz parte do meu processo como criação, assim. Às vezes não necessariamente preciso estar assim, preciso de alguém para fazer um trabalho comigo, mas só da pessoa me inspirar de alguma certa forma, aquilo ali já me acrescenta bastante também. Entendeu? Pode ser, e eu sempre deixo muito claro, fulano, você foi muito importante para mim criar essa obra aqui.
Assim, esteticamente, você olha, assim, tem as minhas referências no trabalho. Quando eu falo muito sobre roupa, eu boto muito esse elementozinho que veio da minha cabeça aleatório, assim, não sei, mas vários trabalhos meus, se você vê que eu fiz uma roupa por cima, tem essa parada. A cara, né, tipo, que coberta foi uma questão de como quando eu comecei a fotografar, né, pra né, não botar a cara da pessoa, né, depois de um tempo eu comecei a fazer essa marcação no rosto. E da gente pensar que pode ser qualquer pessoa e naquela questão das possibilidades. Esse trabalho, eu acho que ele traz mais essas questões, assim, da minha identidade, sabe? Do, esteticamente falando. A Zona Oeste, ela é assim, na verdade, né? Ela é um lugar que é meio apagado, né? Um lugar um pouco esquecido. Isso é muito falado, sabe? Tipo, entre as pessoas, entre quem mora na Zona Oeste, sabe? O quanto a gente, às vezes, culturalmente, sabe, tem um apagamento, né? Artistas como eu, mesmo da periferia, falam muito sobre uma vivência, sobre a violência, sobre pessoas pretas, né? Sobre a violência com as pessoas pretas. Isso é uma parada muito angustiante. Acho que é muito ruim ao ponto de eu não querer falar, muito triste, até por eu vivenciar, sabe? Vivencio muitas coisas. Eu poderia falar disso muito nos meus trabalhos. E isso dá dinheiro, inclusive agora, né? As pessoas querem saber disso. Isso até me incomoda também um pouco. Então, eu acho que eu vou, por isso que eu vou por outro ponto, por outra partida, assim. É claro que as coisas ruins vão acontecer e a gente vai ter que lidar de alguma forma, mas eu gosto de falar sobre vida, sobre viver possibilidades. É uma parada que eu. É uma coisa que eu criei pra mim também, uma proteção, sabe? Eu vejo muito isso também. Então, depois de um tempo também, eu quis muito sempre estar botando a Zona Oeste lá em cima. Que eu vejo quanto que a arte, né, a cultura pode fazer a gente salvar, sabe? Pensar. E foi o que me salvou. Enfim.